Bom, pessoal, vamos lá. É, Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou o Danilo Soares, sou da equipe de pré-venda aqui da LGTI, né? Acho que a gente já se conheceu aqui num webinar anterior. Deixa eu colocar essa câmera aqui, é isso. Minha primeira vez como host, então se eu der gafe em alguma coisa aqui, vocês me perdoem, né? A gente tinha o nosso inarrável Bravinho aqui para ajudar a gente. Hoje ele não conseguiu vir participar, então vou tocando aqui com os meninos. Enfim, fiquem à vontade aqui para subir dúvidas no chat. Eu vou tentando responder aqui. A gente vai tentando falar. Ó, o Bravinho levantou a mão aqui que ele está aqui no chat. Então, qualquer coisa ele pode ajudando a gente aqui também, tá? Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre ter o controle do data center, né? Modernização do data center, como que a gente pode ter previsibilidade de crescimento, como que a gente pode ter segurança, né? Durante esse processo de crescimento, que é algo muito importante, a gente tem falado muito hoje em dia, eh, e principalmente como que a gente pode fazer tudo isso com o Nutanix, né? Então, hoje a gente está com a presença ilustre aqui do Pedro Borghin. Acredito que. Peraí. Aí, agora sim, tá desmontado. Bom dia. Agora vai. Mas fique à vontade, se quiser se apresentar. Sou o Pedro Borghin, sou System Engineer da Nutanix. Hoje eu estou atendendo a região do interior de São Paulo, junto com o Daniel Toledo, talvez até alguns de vocês já o conheçam, e algumas contas também de São Paulo capital. Tá? Então, provavelmente aí a gente vai acabar se falando em algum momento. Maravilha, maravilha. E a gente está aqui também com o Otton. Se quiser se apresentar também, Otton, fica à vontade aí. Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui hoje mais um webinar LGTI para vocês. Vamos falar um pouco de Nutanix aí, de modernização do data center. Para quem não me conhece, sou especialista aqui na LGTI nas tecnologias de Nutanix e Vim. E hoje eu atuo dentro do time da BU de projetos, né, implantação e etc. Estamos aí para bater um papo legal com vocês e tirar dúvidas aí para quem não conhece HCI aí, tá em dúvida o que que é, o que que faz, como é que isso funciona. Maravilha, vamos lá. Talvez aí antes da gente começar o bate-papo, né? Um pouquinho. Vou mudar a câmera aqui. Um pouquinho sobre o sorteio, tá, pessoal? A gente vai depois deixar esse print aqui no chat também. A Lívia tá acompanhando a gente, ela vai colocar no chat ali durante a reunião também, caso fique alguma dúvida. Mas hoje a gente vai sortear dois itens, né? Dois brindes aqui. Vai ser uma caixinha da JBL e um fone da JBL, tá? Então, quem tiver aqui até o final, quem tiver feito é, o post aqui, né? A gente deixou as regras, vai estar concorrendo aqui, enfim, a gente vai encaminhar aí para vocês. Maravilha? Bom, seguindo então, pessoal, né? Até já entrando no assunto, né? Vou deixando aqui, né, alguns slides, a gente vai conversando conforme a gente vai trazendo as informações, enfim, eu vou usando alguns slides ou mais bate-papo mesmo. E assim, né, para iniciar mesmo essa conversa, quando a gente fala de modernização do data center, né, a gente tem que entender o porquê que a gente precisa começar a olhar para isso, né? O porquê que eu tenho que me mexer, porquê que eu tenho que estar à frente disso, né? Então, a gente, junto da Nutanix aqui, na LGTI, os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente tem percebido, né, que a questão do multi-cloud, né, gerenciar, né, ambientes multi-cloud, ele gera uma complexidade muito grande, né? Então, hoje, cada vez mais a gente está tendo, né, ambientes multi-cloud e multi-sites, né, não só clouds. Então, quando a gente for falar de N data centers aqui, a gente começa a abrir um leque aqui de gerenciamento, de complexidade bem grande, né? A proteção desses sites, enfim, desses novos ambientes é um ponto também que pega muito. E principalmente a questão de adoção das novas aplicações, né? Então, quando a gente for falar, né, de aplicações que rodam em cima de container, quando a gente for falar de IA, que é o hype do momento aqui, a gente precisa estar pronto, né? A gente que é da infra aqui, a gente precisa estar preparado aí para o que vier,
né? Então a gente sabe que de um dia para o outro as coisas mudam e a gente precisa correr, precisa se fazer funcionar no final do dia, no final das contas, né? Então, por que não já se preparar e fazer isso da melhor maneira possível, né? Bom, e aí, né, que a gente acaba focando muito é custos, né, principalmente, a gente acaba focando muito nos custos de software e hardware, né? Toda empresa acaba olhando muito para isso e acaba esquecendo, né, que mais de 80% do custo da estrutura, né, da TI em si, não é a infra, né? É tudo por detrás daquilo, né? Toda a gerência, né? Como que eu vou crescer, como que eu vou manter esse ambiente atualizado, ferramentas de segurança, ferramentas de backup, enfim, é algo que a gente tem que olhar bastante aqui. Totalmente. Bom, então, dado esse pano de fundo, né, pessoal, aí a gente começa a entrar em arquitetura mesmo, né? Então é a ideia de a gente trazer aqui o que é o HCI da Nutanix, enfim, como que a gente pode entregar isso para os nossos parceiros e a praticidade que isso vai trazer, né? E para isso a gente deu um passinho atrás, né, para trazer o que é, né, o stack legado, né? A arquitetura que a gente veio até hoje, né? Não até hoje exatamente, mas enfim, o que trouxe a gente aqui, né? E quais as dificuldades, né? O que que a gente enfrenta quando entra nesse mundo aqui, né? Que comumente também é chamado de três camadas. É isso aí. O famoso três camadas aí. Visivelmente, né, um desenho muito que, quando, né, a gente compara com uma arquitetura até de HCI, mas o que é interessante quando a gente olha para, né, né, o desenho até fica um pouco mais fácil, mas quando a gente olha de frente para aquilo, a gente começa a notar o seguinte: beleza, tenho mais caixinhas do que o normal, é, então eu vou ter mais gerência em cima, né, uma camada a mais de gerência para cada uma dessas caixinhas que eu estou colocando ali. Uhum, Mas o principal, e até quando você entra nesse assunto de custo, né, que a gente está acostumado a olhar para a aquisição, a gente está acostumado a olhar para a compra em si uhum. e esquece que, pô, eu tenho que dar manutenção disso. Eu vou ter que manter isso Eu vou ter que atualizado. manter e eu vou pagar essa manutenção lá na frente, né? Sim, Esse equipamento, ele não necessariamente ele precisa, em 3 anos, simplesmente, né, ser descartado. sim. Mas quando eu tenho, né, quando a gente olha para isso, né, vou ter storage, vou ter rede, vou ter compute, muito provavelmente eu estou pagando a manutenção das aplicações que estão ali em cima também. Uhum, Então, quando eu consigo diminuir um pouco essa complexidade, não só da manutenção e do hardware em si, mas também do ponto de vista do que eu estou no futuro tendo que me planejar para renovar, eventualmente até para fazer um tech refresh. sim, sim. E aí, né, até voltar aqui o slide, né, a apresentação é justamente isso, né, quando o Borghin comenta aqui dos três camadas, fica muito claro de visualizar dessa maneira, né, que é a gente ter a camada aqui de storage, é ter a camada de switch, não só o switch SAN, né, mas o switch de LAN também, que está mais acima ali, e a camada toda aqui de servidores, né? Se até pegar um ponto nisso que o Danilo comentou e o Borghin também, é que assim, a gente olha para esse desenho, né? Até agora a gente falou de custo e tal, mas tem um ponto importante que muitas vezes passa despercebido aqui, né? Que é justamente a gerência Sim. e a hora homem para tudo isso, né? Quem tem um ambiente de três camadas hoje e já precisou atualizar, sabe que é praticamente um tiro no escuro, né? Qualquer vendor que você for fazer atualização de storage hoje, o cara vai te pedir, cara, você tem que estar lá, você tem que ter um cabo serial, tem que ter alguém no local. Ó, pode dar problema, a gente pode fazer uma controladora agora, e depois pode dar algum Zulu na outra e assim por diante. Então, Uhum. assim, o ambiente três camadas, ele teve a sua época, né? É inegável falar isso, se a gente olhar, a maioria dos data centers hoje, eles são três camadas, isso rodou por muito tempo, né? Uhum. Só que, graças a Deus, né? Quem acredita em Deus, as coisas elas evoluem, né? A gente E precisa hoje evoluir. já existe formas mais fáceis de você ter o teu ambiente resiliente e com um pouco menos de complexidade para que você consiga focar de fato na sua operação, né? Porque, por exemplo, você comentou mais cedo, cara, isso aqui são hardwares, cara. Você vai, por exemplo, falar assim, cara, eu preciso subir a versão do meu hypervisor.
for. Uhum. Você tem que bater uma matriz complexa de servidor, depois você tem que olhar o seu Sweet Sun, se você tiver, cara, você tem que bater a matriz da storage, e todos esses pontos que você vai mexer, eles são itens complexos, né? Então você acaba que você perde bastante tempo e provavelmente a maioria da galera deixa de olhar para isso, né? Com certeza. Eu ainda até faço um convite, quem puder, cara, vai no teu ambiente aí, se você usa 3 camadas ou se você usa alguma hiperconvergência de outro fabricante, cara, dá uma olhada, bate lá, cara, o que que eu tenho de firmware para fazer? Como é que tá a atualização do meu hypervisor aqui? Se você não olhou, dê uma olhada, porque às vezes a gente confunde muito, a gente fala assim, cara, eu preciso proteger só meu hypervisor, né? É ali que tá o problema, é ali que vai me gerar algum tipo de indisponibilidade, né? E Uhum. na verdade não, 3 camadas ele traz uma complexidade por baixo que se você não olhar, de repente você pode ter um problema por conta de um firmware, de uma ação incorreta que você fez ali, né? Muita gente acaba se limitando, né? Às vezes nem atualiza o hypervisor, como você Uhum. comentou, por conta de Infelizmente toda é essa bem comum. matriz, né? É bem Então, comum não atualizar. e até olhando essa imagem, né? A gente vê algo que não é muito comum, que é, por exemplo, eu ter ali 3 storages, né? Então aqui a gente também tem Você pegou um desenho um, bem avançado, um não é desenho bem realidade, avançado. né? Não é muito realidade, bom, pelo menos no Brasil não, né? Lá fora talvez mais comum. E como que fica o Otton, o Borghin, enfim, a questão de ponto de falha, né? Cara, beleza, se eu perder um storage daquele ali, como que, no dia a dia mesmo, né? O que que eu preciso ter? A gente geralmente tem isso, como que... Num desastre, né, total, eu perder completamente a caixa, né? Se eu não tiver uma réplica 100% do meu storage em outro em storage, outro lugar, você vai ter que contar com a volta do backup e com a volta na chegada de um equipamento novo. para você poder voltar esse backup dentro dele. Exatamente. Então, dias, semanas, eu acho que é até inviável a gente imaginar algo desse tipo, ou até que uma empresa consiga ficar, sei lá, Uhum. quanto tempo que é para entregar hoje um equipamento? De 30 a 45 dias? E com Hoje é essa, mais, ainda com mais essa, Mais. essa falta complicado. de equipamentos, né? De Dependendo do processador. tamanho do ambiente, quanto tempo para voltar um backup? Sim, Para aplicar um full para dentro do ambiente, subir tudo, testar, validar e colocar em produção de novo, colocar para rodar. né? A- Acaba sendo complicado, né? Um outro fator até que você estava comentando das atualizações, a gente tem que lembrar de migração, né? Você fala de refresh mesmo da, Né? No da momento, caixa? pensa no momento do refresh. Uma migração até de um storage do mesmo fabricante, né? Do mesmo fabricante, dependendo do modelo que ele tiver, ele já nem replica entre si. Então eu tenho que fazer uma migração. Sim. Quando eu ainda tenho tomo a decisão e escolho mudar de fabricante, é muito mais complicado. A gente tem que sempre medir na camada de aplicação. Nem todas as aplicações conseguem fazer isso de maneira Uhum. simples. Migração de SAN, se alguém aí já participou, que levanta a mão, porque não é uma das melhores experiências para se ter dentro do data center. Então, Sim, esses são fatores que entram de novo naquele iceberg que você mostrou. O custo ele está muito mais muito abaixo da mais baixo. superfície do que a gente costuma ver. E quando a gente fala de segurança também, né? São múltiplas camadas, né? A gente acaba tendo um item para cada ação, né? Vamos dizer assim, Uhum. um storage que é responsável por armazenamento, um switch para conexão dos servidores e por aí vai, né? Então a gente acaba tendo também múltiplos pontos de falha, né? Sim. E todos eles críticos, né? Então, se eu perder uma controladora, beleza, eu tenho a outra, mas eu vou perder throughput, eu vou perder, enfim, Você vai ter um trade-off em qualquer situação. É, é isso. isso. Isso que eu ia pegar esse ponto, talvez o Pedro, o Borghin que possa me complementar, mas assim, quando você está falando de storage, a gente tem essa ilusão de, cara, eu tenho duas controladoras. Uhum, Então, se eu perder uma controladora, eu tenho a outra. Mas aí você cai nessa questão que você comentou, cara, eu tenho um path só, eu vou ter um gap disso, né? Isso vai deixar o meu negócio mais lento, porque, cara, a aplicação ela não quer saber se você tá com PF ou não, ela vai continuar empurrando lá a carga uhum, e a storage vai gritar e você vai ter latência, você vai ficar lento, beleza. Mas tem um ponto interessante que é, quando você tem um problema numa storage, desculpa, numa controladora, você já precisa acender um sinal de alerta, porque provavelmente você vai ter um problema na segunda controladora. sim. E É igual disco. isso quando não, a gente sabe que existe as boas práticas de mercado,
cara, você pode configurar lá o teu storage para ele responder o protocolo para você usar as duas ao mesmo tempo. Mas, cara, o que tem Sim, de ambientes que a gente já pegou que o outro path ele simplesmente não estava disponível no hypervisor. Você vai olhar lá, pô, o hypervisor ele está enxergando só um path, mas você não enxerga o outro, né? uhum, Então, assim, você ainda pode ter um problema de que se isso não tiver 100% configurado dentro da boa prática, na hora que esse path dessa história de ele sair fora dessa controladora, ele não faça a movimentação automática de escrita e leitura para outra. Então, você ainda pode ter uma derrubada de máquina ali, sim. pode ter uma corrupção, alguma coisa nesse sentido, né? O três camadas, como eu comentei, ele supriu aí muito tempo, né? Foi a vanguarda aí na época dele, mas ele tem essas complexidades aí que a gente está falando agora. É, você tocou num ponto que SAN apesar de ela ter sido sempre vendida como uma versão um pouco mais simples, né, ou às vezes até mais fácil, como o principal motivo da gente estar fazendo qualquer coisa de uma aplicação, que é informação, ela está pendurada dentro do SAN, né, o nível de atenção que a gente precisa ter o tempo todo, então fazer zoning, eu ter certeza que todos os caminhos estão, né, qual o método que eu estou utilizando, se ele me atende, estou usando o round robin, estou usando alguma outra forma para acessar isso. E se dá algum engasgo, você só perde a ser soldado. Só. Só. Né? Então, de novo, né? Três camadas, a gente sabe tudo que a gente já ainda tem, o pessoal que está todo mundo usando, mas ele vai sempre precisar de um esforço de administração muito grande, Muito maior. muito maior, Muito né? maior. E a gente sabe que muitas vezes no Brasil o cara da SAN é o cara do storage e ele é o cara do hypervisor, É né? o cara do São três backup? É. chapéus ali, quatro, cinco. E aí tem um ponto importante também que a gente precisa falar é que, claro, às vezes a pessoa, a galera tá achando, a gente fala, pô, os caras estão fazendo terrorismo aí, né? Eu tenho meu três camadas aqui, isso tá aqui há 6, 7 anos e nunca parou, nunca Uhum, tive uhum. problema. Mas assim, a gente sempre precisa pensar no cenário que se acontecer, né? Assim, Eu uma gosto de. reflexão que é interessante você fazer, cara, se a minha história de parar hoje e o meu negócio ele foi impactado, o que que isso vai me gerar em X horas paradas? Porque você tem um problema de storage, se ele for nas controladoras ou se for no chassi inteiro, o Pedro comentou, quem está aí em processo de adquirir qualquer coisa de hardware hoje sabe, cara, tu compra no fabricante, ele fala para você, olha, em 45 dias eu te entrego. Uhum. Quando chega ali, 35 dias, ele fala, cara, tive um problema, só daqui 15 dias. E aí é uma coisa que você não tem muito como controlar, né? Isso está Sim. acontecendo com todo mundo. E além disso, você ainda tem um ponto importantíssimo que muitas vezes passa despercebido, que é a falha de componente. Eu posso não ter tido um problema na minha controladora, o meu chassi nunca parou, eu Uhum, nunca tive uhum. um problema de atualizar a firmware do meu servidor aqui, do meu hypervisor, do meu servidor físico, e ter um problema de latência, ou derrubar um path, alguma coisa assim. Mas provavelmente você já deve ter passado por parada de disco, né? E quando você tem a parada de um disco de uma história de três camadas, você vai ter ali por baixo um processo de reconstrução, que a depender de como você montou isso, o tipo do RAID que você escolheu, você também vai ser impactado de forma negativa aí durante o processo do rebuild do RAID dessa sua storage, né? É basicamente aí o seguro para não usar, né? É melhor você pagar o Exatamente. seguro do carro e não precisar usar. E aí deixa também uma outra provocação, porque o cara que tá aí pode falar assim, ah, Otto, mas eu tenho um disco spare, né? Mas, É, enfim, cara, de novo, você que tem três camadas aí, cara, quantos discos spare você tem agora? Se um disco teu parar, como é que tu faz? Você tem um disco como, spare parado, você tem como que que você comprar um compra outro, outro como tu agora? compra outro, né? É, é, É mas complicado. maravilha. E até, cadê? Foi. Então, até seguindo aqui, né, para a gente até passar, a gente acabou falando de tudo aqui, né? A gente vai ter as N camadas, né? Eu vou ter ali o virtualizador, vou ter o switch de conexão, né, com o ambiente. E é basicamente é, uma foto aqui que a gente usa bastante, né? Ali nos anos 90, anos 80, onde você tinha um equipamento para cada coisa. Então, se você queria gravar um vídeo, tirar uma foto, você tinha que ter uma máquina. Se você quer ouvir uma música, você tem que ter um walkie-talkie e por aí vai, né? Então, cada um, ok, faz bem, fez muito bem até hoje, mas
cada um no seu espaço ali, né? Então, aqui a gente até comentou, né? O Otton colocou aqui algumas provocações, mas, cara, que seja a troca de um disco, né? Então, eu tenho meu storage há 5 anos, eu vou comprar um disco novo, esse disco vem com firmware mais novo, né? Ele vem, ele meio que obriga a gente a ter que atualizar o nosso storage para poder ser colocado ali no pool, e aí começa toda a dificuldade, né? Algo que era para ser simples, a gente vai ter que começar ali, atualizar a controladora, e isso vai subindo, né, na pirâmide aqui. Então, eu tenho que atualizar a controladora do storage. Beleza, agora eu tenho que atualizar o sistema operacional da storage porque a controladora está mais nova. Eu preciso atualizar a placa de rede da storage. Beleza, mas isso se conecta, ou via HBA, ou enfim, com os servidores, eu preciso atualizar isso. Aí eu vou ter que atualizar no servidor, e isso só vai E crescendo, de né? forma interessante, né? Você foi falando, você já colocou vários cenários que aparentemente podem parecer simples, mas todos esses são pontos de falha e podem gerar disrupção do equipamento a qualquer Sim, momento. Não assim que, então, eu tô lá atualizando o meu firmware da storage e ele vai reiniciar uma controladora e, poxa, vai cair tudo. Não, mas você precisa levar em consideração que você pode ter algum problema, de repente, na hora que você está fazendo do lado do seu host, né? sim, Você pode ter alguma incompatibilidade. Então, assim, é um processo que você vê em poucos segundos aqui, você descreveu um passo a passo que, novamente, na cabeça do. Vamos pensar na visão do cara que está lá hoje com o ambiente é uhum, dele, uhum, né? É uma série de fatores, ele já tem toda a carga do ambiente dele para olhar, né? Poxa, ele já é o cara do AD, ele é o cara do Firewall, ele é o cara da Storage, ele é o cara do Hypervisor, ele é o DBA, então, tipo assim, literalmente, né? é, Ele bate escanteio, corre para fazer o gol de cabeça, né? Ainda tem que voltar para. Se não fizer o gol, ele tem que voltar para proteger, Eu acho proteger do que talvez, contra-ataque, né? com raríssimas exceções, ninguém gosta de trabalhar de sábado de madrugada. É. né? E dificilmente você vai fazer uma atualização de firmware numa quarta-feira, 2 horas da tarde, né? É isso. Então, ainda tem esse fator que, né, É, você vai ter uma carga de trabalho a mais. Não, e ainda você tem o ponto, como tá falando, o cara ele já tem. A gente sabe que isso uhum, uhum, acontece no nosso mercado brasileiro, principalmente. sim. O cara ele já tem uma série de coisas que ele tem que fazer. Que é tipo assim, tá O funcionando, ele trabalho tem do que dia a dia, fazer né? para manter funcionando. Aí a hora que o cara fala assim, poxa, deu uma aliviada, eu vou pegar a matriz de storage de hypervisor para bater para tentar fazer uma atualização. Se ele fizer minimamente do jeito que tem que ser feito, ele vai entender a complexidade. E o que que ele vai, provavelmente ele vai fazer, cara, vai usar aquele mantra que a gente usa muito, principalmente no Brasil, que é o quê? Cara, tá funcionando, não mexe. Sim, E aí onde você pode estar só levando um problema mais para frente, que é o que realmente acontece hoje, né? Devido à sim, complexidade, o cara tem coisas mais urgentes para fazer, ele acaba que ele não olha para essa parte de atualização de firmware, de versão de hypervisor. Cara, vamos usando, tá tá funcionando, funcionando, deixa vai, aí. vamos seguindo, não mexe nisso não, que podemos ter um problema com isso. Não, legal. Então aí a gente acaba olhando, né, para um ambiente um pouco mais engessado, né, cara? Ele tem uma certa dificuldade para escalar, enfim, as configurações disso tudo, né? A gente precisa, muitas vezes, dependendo do tamanho do ambiente, a gente precisa de um especialista para aquilo e um especialista para cada área, né? Então, é basicamente essa imagem que eu deixo ali, né? Trocar a roda do carro em movimento, né? Não tem. É o dia a dia, é assim, E você tem que claro. dirigir o carro ainda, né? Porque geralmente tá sozinho. Sabe, cara, a gente tá na consultoria aqui, mas a maioria do pessoal aqui já teve ambiente para administrar próprio também, Uhum, né? uhum. E assim, por mais que a gente fale, não é bem assim, a gente sabe que no final do dia essa é a imagem real, né? Você tem que estar fazendo múltiplas coisas ao mesmo Exato. tempo, e o carro é o teu ambiente, ele não pode capotar, porque se o carro capota, o ambiente cai, cara, aí você vai ter mais problema ainda, É né? muito mais. É isso. Então, quando a gente começa a olhar, né, para a atualização dessa arquitetura, né, para a evolução dessa arquitetura, a gente começa a olhar para o ambiente de hiperconvergência, né? Então, para o HCI, que é basicamente a gente unificar, né, todas essas camadas dentro de servidores x86, né? Então, a gente falou bastante ontem no nosso hands-on que teve aqui presencialmente, são simples servidores de hack que a gente coloca ali dentro, conecta no meu switch iSCSI e pronto. É mais um nó, né? Então, a gente integra, né? A gente traz todos esses recursos para dentro do servidor. E a gente começa a usar os discos dos servidores, enfim, processamento, memória dentro também do mesmo host.
E principalmente, a gente vai entrar um pouquinho ali na mágica que a Nutanix faz, né? Que é na CVM, né? Que é quem realmente vai olhar para toda essa camada aqui, principalmente do dado, né? Então, e futuramente entregar isso até como aplicação, né? Entregar a aplicação para o usuário. A gente sai daquela visão ali de ter um item para cada coisa, a gente começa a olhar, por exemplo, para um celular, né? Onde você tem ali a câmera, tem um gravador, tem acesso à internet, por aí vai. E para gerenciar, para atualizar tudo isso, você tem um único local, um botãozinho que você clica lá, update, aí já fala, meia-noite vai atualizar e você vai dormir, e no outro dia só aparece lá o descritivo, que ninguém nunca lê, do que mudou. Mas geralmente só é patch de segurança, né? Então, é isso. Quando a gente olha, né, para o ambiente, deixa eu ver se desse lado aqui a gente vai ficar melhor. Vai ficar cortando um pouquinho ali, mas nada demais. Opa, volta para cá. Erros técnicos. Mas vamos lá. Bom, então a gente olha, né, para aquele ambiente três camadas onde a gente tinha ali duas controladoras e o que a gente faz dentro da Nutanix, né, é ter um pool de disco, onde eu tenho todos esses servidores dentro do meu rack, por exemplo, e o AOS, né, a Nutanix com o AOS vai fazer um SDS, né, ele vai fazer um Storage Defined, SDS, né, Storage Defined Software, Software. Software Defined Storage. Eu sempre confundo qual que vem primeiro. Mas, enfim, ele vai ter uma camada de disco toda entregue via software. exato. É a espinha dorsal, né? Tipo, quando a gente olha pro HCI, Uhum, propriamente dito, né? A Nutanix nasce aí, né? Ela nasce entregando o AOS e a inteligência, né? A gente teve uma rodada com bastante clientes aqui durante essa semana e uhum, eu acho que o principal assunto que a gente mais comentou foi: aqui a gente não está falando de nenhum hardware especializado, a gente não está entregando nada diferente do que, né, todo mundo já conhece, uhum, que é um servidor de hack, sim. né? E a tecnologia, a inteligência disso tudo está no software, né? Então eu desagrego isso do hardware. Você tira aquela dependência de precisar de Exatamente. uma solução de hardware especificamente para entregar o que você utiliza no dia a Exato. dia. E aí você usou a palavra correta, específico, né? É, 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 né? Hoje eu sou agnóstico a essa questão do hardware. Isso é Então, bacana. né? Então, dentro desse ponto, eu estou realmente entregando a inteligência onde ela precisa estar. Mas aí quando a gente fala de agnóstico, você fala como que é, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, Dell, como que é essa questão? Hoje, a gente consegue trabalhar com os principais fabricantes Uhum, de hardware do mercado. Então, a gente está falando de Dell, a gente está falando de Lenovo, a gente está falando de HPE, de Cisco, né? A sim. Nutanix tem entre aspas, né, o próprio hardware que é feito pela Supermicro, né? Uhum. Então, a gente dá Feito uma suportado, né, feito pela suportado. Nutanix. É, Ou seja, a gente tem aí opção, é flexibilidade, né? Pode ser qualquer hardware desses fabricantes? Não, a gente tem uma lista de compatibilidade, Legal. né, com relação a quais servidores podem se tornar nó de Nutanix, mas, inclusive, no evento da semana retrasada, Uhum. foi anunciado que essa compatibilidade ela vai aumentar consideravelmente, inclusive. Você fala olhando para servidores legados ou mais Tanto, para... tanto para a lista de servidores legados, até para aproveitar os hardwares atuais, né, pensando como a gente está sofrendo com essa parte de reposição de hardware, mas também os fabricantes vão ampliar a linha Uhum, uhum. de hardware novos que eles estão Isso é legal. trazendo para o A gente mercado. pega bastante cliente que fala, nossa, Danilo, eu acabei de fazer um refresh no meu data center. Tem 2 anos que eu comprei tudo aqui. Consigo reaproveitar isso? Então é importante essa lista, né? Essa lista vai aumentar. Crescer aí pra gente A poder. chance de ele ser compatível vai ser bem maior. Legal, Um legal. ponto que eu acho interessante também é que, cara, cada um tem a sua preferência, né? Sim. Pode ter o cara que, eu gosto mais de um hardware Dell, eu tô acostumado, tenho parceria com Dell de anos, né? Uhum, uhum, O outro você tem uma parceria Lenovo, ou não, cara, eu tive um problema com tal fabricante e esse eu não quero, né? Essa é uma coisa legal dele ser agnóstico, né? É uhum. que é o quê? O diferencial da Nutanix está, igual o Pedro comentou, tá no software, né? Tá na Sim. inteligência do negócio. Então, assim, o hardware, o vendor que tu vai usar ali para fornecer CPU, disco, RAM, você fica tranquilo, né? E aí o interessante é que você ainda pode usar isso como técnica de negociação, né? Exato. Sim. Poxa,
tô num fabricante, mas, cara, quero negociar com outro, deixa eu ver qual que fica melhor. Pra mim, claro, né? Dependendo, se você vier na LGT, cara, a gente vai te indicar uns que a gente mais Tem mais trabalha, que a gente mais afinidade. gosta, tem mais afinidade, mas, cara, pode acontecer de você falar, pô, esse aí eu não quero. Tipo, eu não quero o da Lenovo, eu não quero o da Nutanix, Uhum, porque uhum. eu quero um nacional aqui, ou tem uma coisa de compliance que tem que ser aqui uma coisa diferente. Então, assim, você não Uhum. fica preso a um vendor aí para te fornecer esse hardware. Bacana. Isso é muito interessante, cara, porque É você é bem ter a difícil. liberdade, né, de Sim. escolher para onde você quer ir. É importante a gente pontuar, né, nesses cenários que a gente está falando que eu posso ter múltiplos vendors, né, eu posso ter múltiplos hardware, Uhum. mas sempre evitar, ou não é recomendado, enfim, colocar isso mesclado no mesmo cluster, né? Na Então, verdade, não é suportado, né? Então, dentro do mesmo cluster, eu bacana. preciso estar com os mesmos fabricantes, Isso, né? Com o mesmo fabricante ali, não necessariamente com os mesmos modelos, né? Ainda consigo mesclar isso é modelos entre os legal. fabricantes. Mas, por exemplo, eu tenho dois clusters, eu vou replicar, ou, enfim, de Uhum, alguma forma, aí não tem problema nenhum. Ser Essa... vendor diferente, né? Exato. E um ponto interessante que o Pedro levantou agora, né? É essa questão de você poder usar, por exemplo, poxa, eu tenho meu cluster lá e eu uso, sei lá, uso o Dell. Aí, cara, eu preciso crescer, mas, cara, eu já tô com esse meu cluster aqui, sei lá, 3 anos funcionando. uhum, E, cara, aquele modelo que eu tinha aqui, por algum motivo, pô, ele deixou de ser interessante, hoje ele não faz muito sentido. Cara, você pode procurar um outro modelo dentro da Dell que seja compatível e você consegue crescer o seu cluster de novo. uhum. E isso é muito interessante também quando você fala num processo de atualização, que é outra coisa que provavelmente a gente vai falar mais para frente, que é a escalabilidade. Então, que, cara, eu comecei hoje, tenho o meu ambiente ali, meu cluster no Nutanix, tenho ali os meus 4 nodes ali. Cara, deu 5 anos lá, o meu tempo de vida e eu preciso crescer. Então, cara, tu compra mais nodes mais novos, que eles sejam compatíveis com esse cluster que você já tem, e você simplesmente movimenta a máquina dos clusters antigos para os novos e vai descomissionando. Então, você não tem todo aquele processo de, cara, eu preciso criar um cluster novo, preciso mover as máquinas. Então, Uhum. tipo assim, a sua escalabilidade e a sua atualização, ela é linear, né? Isso sim. Eu acho fantástico isso, porque é previsível, né? Você Sim. consegue, isso é tangível. Não, já vamos aqui, né? Depois que a coisa a gente vai voltando aí É naquilo. que O os papos vão PPT conectando uns um no outro, é né? isso aí. E Mas como não é scriptado, vai surgindo, a gente vai a gente falando. vai falando, é isso aí. Mas é bacana a gente até reforçar isso e deixar talvez gráfico assim para a gente ter essa visão. Deixa eu tirar a gente da frente ali, né? É, a Nutanix traz essa praticidade para nós, né? O ambiente hiperconvergente traz essa praticidade para nós, né? E que é o quê? Cara, eu tenho uma determinada necessidade de processamento, memória e disco hoje, né? Basicamente é isso que a gente vai olhar. E eu posso comprar um hardware para aquele tamanho, né? Então, ó, Danilo, beleza, eu tenho aqui crescimento de 5, 10, 15% ao ano, vou fazer um estudo para 3 anos, porque a grana tá curta e vamos em cima disso, né? E maravilha, a gente monta aquilo. No dia de amanhã, a empresa foi lá e comprou outras 3 empresas, né? A gente vê, tá vendo muito M&A hoje em dia, né? Então, preciso crescer, né? Então, cara, beleza. Preciso de armazenamento, né? Meu file server aqui começou a estourar, cara. Mas os meus nodes do HCI são todos ao flash. Uhum. Cara, isso tá ficando caro. Maravilha. A gente pode ir ali e adicionar nodes de storage heavy, né? Que no Nutanix chama, né? Que é onde a gente vai entregar uma massa muito maior de discos, podendo ser até um ambiente híbrido, né? Aquele node ali, dentro do mesmo cluster, né? E eu entrego essa volumetria para o pessoal. Se eu precisar crescer agora só armazenamento, Danilo, agora piorou, né? Meu file server cresceu muito mais, entrou aqui agora um sistema de Não, vou câmera. entrar um sistema aqui de data warehouse, que eu preciso guardar Pronto. informações gigantescas, um BI doido aqui que vai deixar, vai crescer muito a minha massa de dados, né? Isso é importante, porque Isso é muito necessariamente você importante. pode precisar só de mais espaço, Uhum, ou não, cara, eu vou ter uma operação grande aqui e eu preciso só de recurso computacional, CPU e memória. é isso. Você tem essa idade de crescer o teu ambiente da forma que você precisa. Uhum, Pensa, tipo assim, tenta fazer uma analogia hoje com o storage, né, cara? Poxa, o ambiente vai passar por crescimento, né?
sei lá, eu tive uma expansão, a empresa que eu atuo hoje comprou, fez um M&A, né? Comprou outros concorrentes, cara, e agora eu preciso consolidar isso. Não tem como você ir lá e chegar e falar, agora eu quero uma storage com X teras só Uhum. para eu crescer o meu ambiente. Não, você vai ter que fazer um investimento robusto na storage de uma vez, já pegar tudo que você precisa. E, cara, você vai ficar com esse espaço um tempão parado lá, porque você tem que comprar de uma vez. Porque Uhum. depois, cara, isso pode não ter mais, o preço pode variar e tal. Então, você faz um investimento de uma vez Exato. e você tem que carregar o custo desse hardware até quando você usar ou de fato não usar. Sim. Quando tudo isso é diferente, cara, eu precisei crescer X, eu não preciso ir lá, eu preciso colocar mais X nodes para ter espaço. Não, tu vai fazer a conta que você precisa, você coloca só, você cresce só de fato que você precisa. Então, isso até para o teu budget ali, para você É mais fácil de controlar, ter fica mais aprovação, fácil. Você pode conseguir uma aprovação mais tranquila nisso, porque, ter uma cara, você está crescendo justificativa. só à medida que você precisa, né? Sim, Não sim. é o Pedro fala muito isso, né? Não é o tudo ou nada, né? Uhum. Tem um meio termo ali. Exato. E assim, a flexibilidade era algo que acho que por muito tempo o pessoal falava de HCI, né? Sim. Pô, tem que crescer tudo igual, então um nó vai me adicionar compute, network e volumetria. Uhum. Hoje em dia a gente já consegue ver que isso já não é mais dessa forma, né? Eu Sim. consigo crescer separado, inclusive eu consigo controlar as licenças, né? Às vezes o storage node ele não necessariamente vai consumir licença, né? Sim. Não vai consumir core ali no ambiente, ele vai ser só realmente entrar para adicionar mais Sim. volumetria. Então, essa flexibilidade acaba trazendo, inclusive, um dos pontos que todo mundo bate quando fala porque está no três camadas, né? Então, é mais um ponto aí de como que a hiperconvergência Pode evoluiu nesses apoiar. últimos anos. E tem um E, ponto importante também que, quando eu vejo nesse slide, ele passa um pouco despercebido, que é justamente o IOPS, né? Cara, quem trabalha com storage hoje, com 3 camadas, sabe, cara, eu preciso crescer o IOPS. O que que eu faço? Não é necessariamente você só colocar mais discos, né? isso é Porque você importante. tem, você tem a controladora que chega ali. Então, não Uhum. necessariamente, se você colocar mais discos, você vai ter um throughput maior. Então, de repente, no seu processo de aquisição ou de crescimento, você não está olhando nem para espaço e nem para recurso computacional, mas você Exato. precisa de mais IOPS. Mas como é que você vai fazer? Não tem como você comprar uma nova storage e falar, eu quero só IOPS dela. Não, você vai ter que pôr disso, vai ter que fazer um X investimento. Porque se você colocar enclosure ali, querendo Exato. ou não, você põe mais disco, mas você ainda fica Ainda fica limitado limitado na cabeça dela ali, na na cabeça ali na controladora. questão da controladora. E isso é um ponto importante também, porque você pode necessariamente estar precisando crescer espaço e IOPS junto, né? Então, Uhum. onde você tem a possibilidade de crescer só o que você precisa, né? E até é importante a gente falar sobre isso, né? O, o que que o Nutanix entrega ali, né? Até voltei o slide aqui para pontuar a questão da CVM, né? Porque cada node dentro do cluster vai ter uma máquina virtual ali, que é a CVM, né? Que vai Exato. controlar todo esse dado, enfim, como ele fica armazenado e tudo mais. E ele atua, né? Ele trabalha como uma controladora, né? Então, cada nó que eu adiciono no meu cluster, ele vai trabalhar com todo o throughput daquela máquina, com Exatamente. todo o benefício de ter mais uma controladora, né? Então, conexão, a gente fala disso também aqui um pouco sobre os dados, né? A Nutanix by the book, né? Por padrão, ela trabalha muito forte com data locality, então aonde a máquina estiver rodando, a máquina virtual, né, rodando processamento de memória, ela vai estar com os dados da máquina ali dentro de casa, dentro daquele node rodando, né? Então, primeiro que a gente já não tem consumo de rede, né? A gente não vai perder um pouco com isso. E todo o throughput, vamos dizer assim, sai por aquela CVM, sai por aquela placa de rede daquele servidor. Sim. Eu não preciso consumir dos É demais, uma coisa né? que é bem interessante, né? Porque quando você pega, por exemplo, lá o desenho do 3 camadas, né? Uhum, Você tem lá os seus 3 servidores, né? E eles falam com a sua storage por 2 caminhos, né? Por duas controladoras ali, etc. uhum, E é interessante como a hora que você olha aqui, você entende, cara, então eu tenho uma controladora por node para processar. Então, se você tem 3 nodes, então falando que você literalmente tem 3 controladoras, uma para cada node dedicada, para você poder aí ter eficiência do data locality, né? Conseguir ter um acesso mais rápido ao dado, né? uhum. E cada controladora, cada node tem a sua própria CVM ali, que é o seu, vamos chamar aqui de agent para trazer para um mundo mais perto, né? Que é o cara que vai orquestrar o OS, que vai saber onde está o dado, etc. Então, assim,
aí você realmente tem um throughput direto, né? Você Uhum. não fica gargalado ali em cima de controladora de storage, por exemplo. Maravilha. E aí até, não sei, o Pedro, e caso, né, a gente comentou ali, caso eu perca uma storage, né, como, o que que eu precisava ter, eu preciso ter uma cópia de 100% disso do outro lado e tal, e aqui no Nutanix, né, com a hiperconvergência, caso eu perca um nó, como que funciona, né, essa tratativa do dado, como que a CVM, o AOS trabalha ali, É. né? Então, o data locality nada mais é do que eu trazer o dado o mais próximo possível da onde está a informação, do Aham, que está sendo acessado. É, então, quando eu perco um desses nós, o que vai acontecer basicamente é o tradicional que a gente já está acostumado, aham, eu vou refazer paridade, né? Dado, em primeiro lugar, eu vou garantir que o dado está sempre íntegro. certo. Né? Aquela VM que estava residindo ali, né? Ela No, vai, para alguma outra, vai fazer um HA, né? aham, Para qualquer um dos nós. Isso pode ser configurado pelo próprio administrador, eu quero que essa VM sempre more aqui, ou depois vá para lá, assim por diante, uhum, ou ele vai fazer isso de maneira automática, uhum, né? Mas aí o que é mais interessante, acho que até a animação vai fazer com a paridade feita, o que eu vou fazer é fazer com que o data locality funcione de novo, ou seja, eu vou levar aquele dado para aqueles blocos para o mais perto possível da VM, VM, né? Isso se traduz em tempo de resposta. E por que que eu sempre digo tempo de resposta, né? Eu vim aí de uma história de 18 anos trabalhando com storage, né? uhum, E a gente fala muito de I/O, 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 como se fosse uma métrica de performance, né? Mas ela é uma métrica de utilização, né? sim, O storage não faz I/O, ele absorve o I/O. Quem está fazendo I/O é a aplicação que está uhum, consumindo consumir. aquilo, né? A métrica final do que eu tenho de performance é tempo de resposta. A famosa latência, né? Exatamente, é a latência. Então, e é exatamente o modelo do data locality dentro do OS que a gente consegue níveis de performance aí no modelo de hiperconvergência, Uhum, que é outro mito que todo mundo fala, né? Ah, é meio performance, hiperconvergência. Até porque a gente estava acostumado até a ver em outros modelos de hiperconvergência, aquilo que você comentou, uhum, trafegar tudo pela rede, sim, né? Seja interno, seja pelo Tor ali. Eu tinha uma carga, né, uma demanda muito grande de ficar trafegando essas informações pela rede. uhum. O Data Locality ele corta a necessidade de uma boa parte dessa movimentação Esse throughput de rede que eu ali. tenho Exatamente. dentro Maravilha. da. Não, isso é bem importante e assim, a gente consegue criar, né, políticas de segurança por máquina, né? Então a gente tagueia a máquina ali que a gente quer ter duas cópias do dado, quer ter três cópias do dado e a gente consegue ir entregando isso ali, né? Então isso se repete, né? Caso a gente perca ali o segundo nó, a máquina move, caso a gente tenha essa disponibilidade de recurso, né? E vai refazer toda a questão de qualidade, mover os dados. Isso é bem bacana, né? Então ah, isso torna, né, o nosso ambiente, até acabei voltando aqui, ele torna o nosso ambiente muito mais prático de escalar, muito mais dinâmico, né, e eficiente aí para o dia a dia, né? Então, é, a gente acabou passando aqui sobre a parte de previsibilidade, né, e até voltando um ponto nesse aqui, dando uma pincelada em NCM, né, que é um dos produtos da suíte da Nutanix, né, a gente vai acabar falando um pouquinho dele também. É, mas o NCM por si só cabe um webinar só dele, Exatamente. então o que eu queria só pontuar aqui é que, beleza, a gente já tem toda a previsibilidade de como eu vou crescer, se eu posso comprar só o que eu vou usar e vou crescendo ao longo do tempo. E a Nutanix apoia isso, né? Ajuda isso com toda a parte de planejamento e forecast, né? Então eu consigo olhar um gráfico dentro do NCM, né? Eu acho que esse primeiro aqui, onde ele vai me mostrar o consumo das máquinas, como ela vem crescendo no dia a dia, daqui quanto tempo ela vai estar consumindo 100% do meu O que cluster. eu acho bastante legal disso aqui Uhum, é o seguinte, aqui assim, cara, você não tem chute, né? Então, tipo assim, cara, eu preciso entrar uma operação nova aqui no meu ambiente. Mas e aí, o que que eu preciso crescer? O que que eu preciso fazer para suportar isso, né? E aqui você tem a possibilidade de. É que a imagem ali, não sei se essa daqui tá. está Deixa eu ver muito se dá um grande, pouco de zoom mas assim, aqui. isso, você consegue colocar o nível de workload que você vai querer, de cara de CPU, de memória, etc., por quanto tempo. É um sizing mesmo dentro da Exatamente, ferramenta. dentro ali do Prism Central que vai fazer isso para você, mas assim,
tecnologia Nutanix, né? Pensa na Uhum. plataforma como um todo. Ele já vai te fazer esse sizing e já vai te trazer recomendações de qual hardware que tu pode colocar ali para atender essa sua demanda, né? Então você não precisa ficar envolvendo sizes mirabolantes, né? Para entender, cara, o que eu preciso colocar aqui de fato para crescer. Só é importante ressaltar, né? Ele vai te dar essa métrica, mas procura um parceiro, procura Nutanix para avaliar, porque de repente ele vai te dar uma informação aqui, mas pode ser que tenha uma forma de otimizar isso ainda mais, até melhorando alguma coisa no teu ambiente para que você possa ter um investimento aí até mais específico no que você precisa, né? Mas para mim isso aqui é fantástico, questão de olhar, entender para onde estamos indo, o que a gente precisa A melhorar. observabilidade do ambiente, né? Observabilidade. Você saber, Perfeito. saber dar o tiro certo, né? Não... E isso é só uma pequena porção do que o NCM entrega, né? Isso. A gente está falando aqui de essa parte de operação inteligente, a gente tem cost governance, né, dentro É desse bacana. cara, automações, criação de marketplace. Então, quando eu estou falando de gerenciamento, né, quando eu estou entregando isso pro meu ambiente, não é só mais eu Sim. navegar no escuro, né? Nesse sentido. Visibilidade. É isso aí. Não, bacana. Eu acho que aqui a gente vai até, já dando um spoiler para a própria Lívia ali, a Que gente aqui o Daniel vai fez uma chamada. pro próximo, ó. Puxa, já para puxar um outro webinar O sobre próximo webinar que a gente vai disparar em breve aí, talvez mês que vem, não sei. A gente vai combinando aqui os próximos bate-papos, tá? Bacana, pessoal. A gente passou aqui, tá? Por toda a parte de como, vamos tentar até ser um pouco mais simplista, né? Como que eu entrego os dados, né? Qual o diferencial, um grande diferencial Exato. da Nutanix, né? Nesse ambiente de hiperconvergência, né? De HCI. É a gente entregar tudo isso. E a gente ainda nem entrou na parte toda aqui de gestão mesmo do ambiente, Uhum. né? Onde a gente vai falar das máquinas virtuais, enfim, como que a gente olha para tudo isso. Mas é importante a gente ter essa visão das arquiteturas, né? E aí, né, pensando aqui na questão de segurança, né? Que eu também levantei ali no início, né? Como que como que a Nutanix se posiciona, vamos dizer assim, nessa parte de segurança, né? Eu vejo muitos clientes falando, não, mas os dados agora estão todos descentralizados, enfim, a Nutanix está olhando para isso também, né? Sim, a Nutanix ela nasce, né? E um dos primeiros clientes foram partes do governo norte-americano, né? Aham, Então, tanto, inclusive um deles foi o Pentágono. uhum, Então, eles eram obrigados a criar ali e entregar a solução já com os principais mecanismos de segurança. Então, a gente está falando de FIPS 140 -2, tudo com ES-256. criptografia do Então, disco, exatamente, com possibilidade de chave externa, né? uhum, Então, se eu quero essa camada mais de segurança, eu também consigo fazer a gestão dos acessos e tudo mais uhum, com softwares de terceiros, fazer o enforcement disso com uma chave externa também. Então, a essência da Nutanix, ela veio pensado primeiro em segurança exatamente para atender esses órgãos, uhum. que foi o foco dela ali no início né, da vida da solução. E aí, obviamente, isso foi acarretando e sendo incrementado, né, Uhum. ao longo das versões. Não, maravilha. Isso até reflete, né, quando a gente começa a falar de vulnerabilidades, né, que são publicadas e tudo mais. Enfim, a gente acaba usando bastante esse slide aqui, né, Legal. que é o CVE Mitre, onde a gente consegue avaliar, né, consegue puxar ali uma série de CVEs, né, que são basicamente os KBs ali de vulnerabilidades que a gente acaba tendo por produto. E quando a gente pesquisa ali, né, por exemplo, a Nutanix, seja Nutanix, a HV, a AOS, enfim, a gente vai ter quase nenhuma vulnerabilidade, né? São muito poucas, é, comparado aqui no caso com o VMware, mas se a gente olhar ali Hyper-V, enfim, a gente vai ter também muito mais Uhum. vulnerabilidade conhecida, né? Querendo ou não, isso também traz aí uma certa segurança, para quem vai gerenciar esse ambiente, para quem está Ah, ali é. no dia a dia, Diria que né? traz bastante segurança, viu, Danilo? É isso.
Porque você querendo ou não, você tem uma superfície menor de ataque, né? Por exemplo, Uhum. igual aquele slide anterior que a gente mostrou, cara, tem várias siglas ali de Órgão. protocolos, de órgãos, que às vezes o cara fala, poxa, mas isso aí não faz muito sentido para mim. Mas, por exemplo, se você pegar um banco ou se a tua empresa é alguma coisa que é um pouco mais regulamentada, que tem algumas questões de compliance, Uhum. então, tipo assim, se você tem um hypervisor que não aplica aquilo ali, que não Exato. consegue te entregar aquilo ali, você vai ter um problema. Porque assim, a Nutanix não foi lá e colocou isso porque, vou colocar. Não, é porque ela, é como o Pedro comentou, cara, Pentágono, vários órgãos americanos, uma pegada um pouco diferente, um nível de maturidade que é exigido para isso, né? Uhum. Então, assim, ela está pronta para atender aí qualquer tipo de negócio, seja o pequeno, médio ou gigante, né? Você Sim. precisar, a Nutanix consegue te ajudar a manter o teu ambiente operacional e dentro do mais importante, o teu compliance. A gente comecei a falar um pouco de compliance, porque tem muita empresa que esse é um ponto importante para definir uma solução ou não, né? Sim. Tem muitas empresas não olham Tenho só que o preço, seguir. né, cara? Não, Eu tenho que seguir. preço é importante, o valor é importante também, mas Uhum. para a gente que pega o compliance, né? Tem que saber se a solução ela tem isso aqui para chegar aí, não é ou não é viável, e depois a gente cair para um estudo mais aprofundado. Fazendo até para ISO, esse tipo de coisa. Isso, Mas maravilha. acaba. Então, até passando um pouquinho mais brevemente aqui, né? Inclusive a gente tem ali, né, dentro do Nutanix Central, a gente consegue ter toda uma visão dessa questão de segurança, enfim. A gente vai aprofundar muito mais aqui nessa parte do NCM num segundo momento, mas a gente está amparado quanto a isso. E talvez até antes de sair da parte do NCI, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa sopinha de letrinha. Temos também a parte de microsegmentação de rede, né? Então, que também é nativo e está entregue ali, né? Para a gente poder olhar para mais uma camada de segurança, é, principalmente no tráfego leste-oeste, né? Exato. Então, E quando a gente fala desse momento de como que está a microsegmentação dentro do Nutanix, é interessante a gente falar que é aquela jornada que você falou no começo do multi-cloud, de uma nuvem uhum, híbrida, né? Então eu estou pensando isso tanto como uma nuvem privada ou como, né, uma nuvem híbrida. trazendo o conceito de VPC, né? Exato, a forma de trabalhar, a forma de entregar a rede, a forma como que eu funciono lá dentro, Uhum, uhum, ela vai ser baseado dentro de VPC. Então, até a carga administrativa ficou um pouco mais fácil, né? sim. Quando eu estou pensando nas máquinas virtuais mesmo. Essa construção da minha VPC poder funcionar, eu ter minhas subnets lá dentro, não precisar me preocupar se essas subnets vão ter algum conflito com outras subnets, porque na verdade eu posso, né, separar elas por VPC, Uhum, conectar elas numa terceira VPC para aí sim eu dar acesso àquilo, então, né, uma VPC de trânsito ali, que basicamente é a mesma forma como você já faz e configura em qualquer nuvem pública, uhum. né? Então, a facilidade, a agilidade, a flexibilidade, que é um dos principais motivos que a gente escuta os clientes falando, não, putz, eu tenho, né, a minha conversa de ir para a nuvem, ela vem disso, eu quero esses pontos. A Uhum. Nutanix consegue entregar isso direto dentro da E HCI. um ponto interessante que eu acho aqui é que você faz a segmentação da segmentação, né? Você eleva o seu nível de segurança. Porque o cara pode falar, cara, mas eu tenho meu firewall, eu posso fazer isso no meu firewall, eu tenho meus suítes aqui, eu posso trabalhar com a série no suíte. Mas que a gente está falando de uma separação mesmo dentro da camada do hypervisor. Então, assim, o slide é bem interessante, que você pode pegar, cara, VM1 vai falar com a VM2 só naquele protocolo, naquela porta específica. Ah, Otto, mas e se elas as duas estiverem no mesmo node no Nutanix? Isso vai ser respeitado. Então Uhum. você consegue chegar na maturidade de segurança onde você fala, cara, essas aplicações, elas só falam com isso nessa VPC e não falam com outra. Aí, aquilo de, Otto, então se eu der um ping de uma máquina, porque faz muito teste de ping, né? Nossa, ping Tô seguro. Se o ping não chegar, eu tô seguro. seguro. Aí, cara, não vai passar, né? Você realmente é como não, trazendo assim para ficar o mais fácil de entendimento, é como se você tivesse um firewall de bordo na cabeça do HV ali, ele vai realmente interceptar e analisar todo o pacote e só vai liberar o que é necessário entre as VMs. Então, para quem procura um nível de segurança bem apertado mesmo assim, isso aqui é microsegmentação hoje, é a bola da vez, né? Uma das bolas da vez. Você consegue
trancar o teu ambiente de uma forma bem legal. A questão é, cara, falou de segurança, todo mundo já sabe, né? Uhum. Vai ficar complexo, vai tirar um pouco o trabalho da galera da TI, vai ter um pouco mais de trabalho, mas a Nutanix tem a solução para isso, né? É isso aí. Então, maravilha, caminhando para os finalmente aqui, para a gente não estourar muito tempo, né? A gente tem mais uma meia horinha aqui, eu vou mais uns 10 minutinhos e a gente abre para o sorteio ali, né? É só, então, fechando todo esse bate-papo que a gente teve, né? Então, cabe muito, tem muito mais solução que a gente acabou não falando aqui, muito mais recurso bacana que a Nutanix traz, facilita o dia a dia ali para nós, mas no final do dia, olhando para a arquitetura do ambiente, né, a arquitetura HCI da Nutanix, a gente está começando a falar da construção da resiliência, né? Então, mais uma camada de segurança para a gente. Então, a gente não está olhando só, por exemplo, ali para o hardware, né? Eu tenho uma redundância de disco, eu tenho uma redundância de fonte, uma redundância de placa, né? Eu estou olhando para a resiliência do dado, né? Então, eu vou ter cópias do dado em N nodes, eu vou ter snapshots automatizados que tem toda uma inteligência por trás também para não ter consumo excessivo de dado, para ter proteção do Snap. E o Borghin falou algo muito importante ontem, que é a gente não se preocupar tanto mais com os snaps de Snap, né? É, Então, cara, assim, a gente olha para essa escadinha, né? O que que é interessante dela e notar desse funcionamento, né? De como que é feita essa construção uhum, da resiliência. Eu tenho, obviamente, uma resiliência de hardware e sim, nenhum ponto único de falha e tudo mais. Só que quando eu subo isso e levo para dentro do software, eu vou ter algumas vantagens. A primeira foi o que você comentou, eu consigo replicar esse dado lá do Nutanix, a gente viu lá na animaçãozinha como que ele faz, né? Eu consigo fazer isso para 2 cópias, consigo fazer isso para 3 cópias. que é nativo. Isso é nativo. Uhum, Não preciso aplicar isso para todo o armazenamento. Eu posso fazer isso a nível de VM. Eu uhum, posso escolher qual é mais importante para mim. Então, essa aqui vai ter 3 cópias. Não, aqui esse cara vai ter 2 porque ele não faz parte desse planejamento. sim, Eu tenho cópias locais. Então, a forma como a Nutanix tira o snap, uhum, ela não pega uma área e vai movendo o bloquinho para lá, né? Então, eu vou ter um burst de escrita e depois eu sou obrigado a me comprometer com aquele espaço do snapshot, por exemplo. Eu uhum. vou criando ponteiros e vou né, aponto E o ponteiros. ponteiro, certo? É. E aí, conforme a alteração do meu dado vai acontecendo, eu só vou mantendo esses ponteiros, né? Qual que é a vantagem disso? Se eu perder, mesmo que o volume original ou o snap original, né, tirando Uhum, uhum, snaps, eu ainda tenho o dado e eu consigo voltar aquele snap, seja para um volume que já não existe mais, uhum, ou aí, num caso pior, uma criptografia ou algo do gênero. E mesmo se eu perder um dos snaps, eu ainda consigo encadear eles e voltar uhum, eles de maneira natural. uhum, É, Subindo, né, a escadinha, a gente vai, sim. né, ali e chegando mais perto, eu tenho também a opção de replicação, né, e vários sabores, De assim. sites, né? Você fala. Exato, A replicação gente entre nem sites. entrou muito nesse assunto, mas E é muito também proteção bacana. de dados é um outro webinar, cara, Sim, sim. completo, mas até para ficar, né, na cabeça, a gente ainda tem essa opção. Para mim é importante eu ter localidades diferentes, faz parte do meu compliance, muitas vezes, né? Então eu vou ter réplica síncrona, semissíncrona, E, síncrona, ativo-ativo. e o que que, vai, trazendo aqui pro dia a dia, o que que é o síncrono, assíncrono? Eu tenho, sei lá, eu preciso de uma réplica de 1 hora, de 10 minutos, de Então eu estou fazendo isso, né, de maneira assíncrona. aham, Eu concentro um acima de pouco uma de hora, né? dados, e de tempos em tempos, no caso do assíncrono aqui, a gente está falando de 1 em 1 hora, Aham, eu consigo mandar esse dado, né, para um outro site. E essa é a modalidade assíncrona, né, uhum, como funcionamento. O near sync, né, o semi-síncrono, aham, aí nesse caso, ele vai ser uma opção onde, de acordo com o meu link, uhum, né, que eu tenho de link, eu posso replicar, né? Em vez de eu juntar isso de 1 em 1 hora, eu posso juntar em até 1 minuto para mandar esse dado lá para outro lado. Então eu vou ter um gap, né? O RPO uhum, de 1 minuto uhum, lá dentro. E aí eu passo pro, né? O suprassumo aí que é o síncrono. síncrono. Então eu tenho o meu RPO zero. O que escreve aqui vai estar Escreve no exatamente lá DE. como do outro lado. E
um pouquinho acima ali do 5 eu tenho essa opção de ter ativo-ativo. Ou seja, eu estou replicando 0 RPO, mas os dois lados estão read-write. Bacana, isso é bem bacana, né? Então, trazendo esse aqui, errei o botão, é isso aí. Então, finalizando essa escadinha, né? Então, a gente consegue ainda levar todo esse ambiente para a nuvem, né? Exato. Então, a gente consegue ter ali um cluster NC2 nas principais nuvens públicas, né? Seja AWS, Azure e GCP. Eu posso ter essa cópia do dado lá, ou inclusive a cópia do dado dentro de um blob storage Exato. adormecido, e se eu tiver um desastre, eu declaro isso. Não é tão simples assim, né? Porque é um servidor NC2, é o bare metal e tal, mas eu consigo subir esse ambiente, né? Exato. Então, dando uma passada geral aqui nessa questão da resiliência, e aí falando um pouco, talvez, da jornada toda da Nutanix, né? Então, tudo que a gente falou aqui, tá, pessoal, é para trazer para vocês o fundamento, né, a base da plataforma, né? Então, a Nutanix, no final do dia, é uma plataforma para entregar os dados, para entregar a aplicação, para entregar a gestão, enfim, para o nosso dia a dia. Quem já, assim, eu ia falar isso um pouco mais cedo, eu falei, cara, eu acho que o Dani vai ter uns jogos de falar comigo, vou segurar. Mas assim, de fato, se você está prestando atenção até agora no webinar, você percebeu, cara, a gente começou falando lá do básico, cara, no ponto de falha, como é que Aham. se um node meu cair, tiver um problema no chassi dele, sei lá, alguma coisa, meu ambiente continua no ar. Cara, depois a gente passou pela parte de previsibilidade, como é que eu cresço, quais são os sabores que eu tenho. Depois a gente passou da questão de diagnóstico a hardware, falamos Uhum. sobre segurança. O Pedro acabou de dar uma aula aqui agora sobre replicação. Então, assim, se você vai olhando, você vai vendo que, cara, é uma plataforma realmente, né? Eu consigo Tudo se começar encaixa. do começo, eu preciso começar do começo, né? E depois eu vou colocando o que eu preciso. Você não necessariamente, eu preciso entrar com tudo isso, eu preciso entrar com replicação, preciso entrar com flow, preciso entrar com todas essas coisas. Não, não precisa. Você pode começar porque é o teu mundo hoje. Cara, o que Uhum, que eu uhum. preciso hoje? Eu preciso pegar minhas máquinas virtuais que eu tenho no hypervisor X ali, que eu tô com um problema. Aham. E preciso ir para um ambiente saudável onde eu vou conseguir ter ali a minha continuidade de negócio. Pô, beleza, passo um. Depois você vai escalando. E o interessante de tudo é que você não precisa fazer de uma vez, né? É isso Exato. aí. Não é tipo Exato. assim, de novo, uma coisa que o Pedro falou ontem, não é ontem, né? Não é tudo, não é nada, né? Você tem o meio termo aqui. É o alfaiate, né? O Pedro falou essa palavra ontem aqui. Que- a ideia é a gente não fazer o paletó ser maior do que você realmente precisa. É Exato. isso. Então, até para não se estender muito, mas vai lembrar, né? A Nutrix ainda trabalha muito com a questão de eu vou ter uma licença para você que quer começar ou tem um ambiente menor, um ambiente intermediário e um ambiente maior. Uhum. A ideia não é simplesmente jogar para cima, ó, é isso. Ah, mas eu não uso nem metade disso tudo que você está me oferecendo. Ah, mas a licença mais baixa também não me atende. Então, Uhum. a ideia é realmente acertar aonde precisa. Maravilha. E aí, até seguindo nesse ponto, né, como o Otton trouxe bem ali, a ideia nossa que é fazer essa construção, né, a gente colocar todo mundo no mesmo entendimento, porque quando a gente for falar de produtos, né, eu já vou até deixar todos aqui na tela, quando a gente for falar de produtos, não em todos aqui, né, mas na sua grande maioria, a base vai ser para a entrega de todos esses serviços. Então, se a gente for falar de um Unified Storage, né, do NUS, por exemplo, se a gente for falar do NCI, que é a parte de entrega de máquina virtual, se a gente for falar do NAI, que é a parte de inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho mais rápido, mas todos eles vão se beneficiar de toda essa arquitetura que a gente falou agora de resiliência de dado, de segurança do dado, de praticidade no gerenciamento, né? Então, a plataforma ela se estende para todos esses recursos, né? Eu Então, até pegar um gancho aí importante ressaltar que às vezes o escutador fala, assim, nossa, mas cara, tudo isso. E a gente volta novamente no que o Pedro acabou de falar, né, cara? Lembra que isso aqui é o total, né? uhum, uhum, É tudo que a Nutanix como plataforma pode te entregar integrado, né? Numa forma que você consiga gestionar isso a partir de um único local.
Mas isso é, novamente, você pode fazer isso por etapa, né? Porque o cara fala, não, mas IA, eu preciso disso. Exato. Container, não, container não é minha realidade agora. Uhum. Poxa, NUS, que raios que é NUS? Eu não sei nem o que que é isso aí, para que que serve, eu preciso, vou pagar por isso. Não, novamente, você pode começar literalmente pelo começo, porque muitas vezes a gente escuta esse cara, você Sim. pode começar pelo começo. Subir a escada Aí você pelo fala primeiro assim, não, degrau, né? legal, vou começar pelo começo, só que o começo já é, É, para dar o primeiro passo, eu tenho que ter tudo, né? É Então, isso. isso é bem interessante. a ideia aqui é a gente nunca se forçar e nem partir para aquele sentimento que é um bundle. Uhum. Ah, eu vou comprando coisinha, eu tenho que ficar o tempo todo usando caixinhas e tudo mais. Não, a ideia é ter uma plataforma mesmo, é que as Sim. coisas elas agreguem ali. E Seja um aí, marketplace mesmo. Eu exato, preciso disso agora. Vou ali E de aí novo, vai. é a experiência de nuvem E pública outro que vai muito do seu mundo, né? Cara, hoje eu tenho, majoritariamente sou máquina virtual. Uhum. Cara, mas amanhã eu vou ter uma refatoração aqui. Cara, preciso modernizar minha aplicação, preciso de container. Você não precisa ir lá, eu vou ter que estudar agora uma outra solução de container para eu colocar aqui. Cara, você já está no mundo do Tango, você já faz integração disso, e já segue na mesma plataforma, na mesma tecnologia e inteligência ali. Então, exato. assim, você consegue ir ativando ali as features que você precisa à medida que o teu negócio vai crescendo. Ah, Aí, tá com problemas técnicos no mouse. não, voltei. Tô, Aham. tô, tô no controle. Sexta-feira, vamos devagar. Mas, enfim, é bacana isso. E é bacana a gente falar também que, igual o Otton comentou, né? Eu não preciso começar pelo final. E eu também eu não preciso começar por essa base, né, Pedro? Quando a gente fala do NAI, quando a gente fala de NKP, mas. Enfim, só passando por esse slide que aí a gente fecha a ideia como um todo, né? Então, a gente vai ter os produtos, né? Então, as nomenclaturas abreviadas aqui dos produtos, né? A gente vai falar ali do NCI quando a gente precisar olhar para VM, quando a gente olhar para microsegmentação, replicação do dado, tudo vai estar ali Infraestrutura dentro mesmo quando é vai infraestrutura. estar dentro do NCI. É isso aí. Né? Gerenciamento obviamente, né? A gente fala gerenciamento, mas não é que você não consegue criar uma máquina virtual e E gerenciar seu ambiente se você não tiver o NCM, um mas gerenciamento mais estratégico, exato, poderia mas quando a falar, gente está falando de Intelligent Ops, quando a gente está falando de FinOps, quando a gente está falando de automação, cost governance. marketplace, cost governance, aí esse cara vai ficar dentro do NCM, né? O Uhum, MA de uhum, Management. Quando a gente olha ali para a parte de cima, dentro daquelas caixinhas, o NUS eu conseguindo transformar o meu HCI em um storage unificado, né, para entregar volumes não só olhando para dentro, mas também para fora do ambiente, né, uhum. aproveitando aqueles discos, aproveitando a tecnologia do iOS. A gente tem um gerenciador e automação para banco de dados. Temos uma plataforma focada em AI, e aí eu estou falando de gerenciamento de LLMs, controle de tokens, soberania de dados, né? Trazer Uhum, isso uhum. para dentro de casa mesmo, e uma plataforma de Kubernetes. Né? Acho que, de novo, é muito assunto, é muita coisa. Se a gente for falar aqui, vai precisar Uhum. de 8 horas, mas é, é, a construção da plataforma ela nasce disso, Aham. né? De eu Mas, poder criar e entregar vários pontos de infraestrutura e dessa ideia de nuvem, né, uhum, multi-cloud, uhum. nuvem híbrida, sem a necessidade de eu forçar isso dentro de um bundle ou obrigar eu ter toda essa stack sabendo que eu não vou usar. É isso aí. E o mais importante de tudo é que protege o investimento, né? Exato. Que no final, lá no dia, lá, o cliente ele tem o budget dele, ele precisa enquadrar tudo isso. Então, de novo, né? Você pode começar exatamente por onde você precisa, e à medida que você for amadurecendo a sua TI, o teu negócio, for precisando de novos componentes, você consegue ir adicionando, né? Então, além de Uhum. tudo isso, você tem a previsibilidade financeira, né? Exato. Escalabilidade e a previsibilidade financeira. Sim. Bacana, pessoal. Acho que a gente conseguiu passar aqui um pouquinho das informações que a gente tinha preparado para hoje, tá? Tem muita coisa ainda para a gente falar. Eu acabei nem olhando tanto o chat aqui, mas eu vi que o Bravin estava respondendo, então, de antemão, já agradeço. Depois eu vou dando uma olhada aqui também, vou ajudando aqui respondendo.